Olá pessoal do oitavo ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal, da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 14, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página de número 89, intitulada A Formação dos Estados Unidos, o processo de colonização. Professor Rubens, o que é colonizar? Colonizar é povoar, pessoal. Então o processo de colonização diz respeito à chegada dos primeiros habitantes aos Estados Unidos, na época chamada de 13 colônias inglesas na América. Não sei se vocês já perceberam, a bandeira americana tem 13 faixas que representam os 13 estados na época do início da colonização, e 50 estrelas, que representam a atual configuração política do país com 50 estados. Então a bandeira conta um pouco da história dos Estados Unidos. As 13 colônias do início do povoamento, representado pelas 13 faixas, que vão se tornar ao longo do tempo 50 estados, que é a formação atual, e está na bandeira representado pelas 50 estrelas. Então esse processo de colonização dos Estados Unidos, ou da América Inglesa, ele aconteceu no final do século XVI. E ele tem algumas particularidades em relação à colonização, por exemplo, da América Portuguesa, que é o Brasil, e da América Espanhola. Que particularidades são essas? O que houve na colonização dos Estados Unidos, que foi diferente da colonização portuguesa no Brasil e da colonização espanhola em boa parte do continente americano? A primeira grande característica, a primeira grande diferença, particularidade da colonização dos Estados Unidos, da América Inglesa, foi o caráter tardio. Ou seja, foi depois. A colonização começou inicialmente aqui na América Portuguesa, já no início do século XVI, e na América Espanhola, no mesmo período. Já na América Inglesa, que corresponde aos Estados Unidos, essa colonização teve início apenas no final do século XVI. Portanto, houve um caráter tardio. Enquanto aqui no Brasil e na América Espanhola foi logo nas primeiras décadas do início do século XVI, lá na América Inglesa foram apenas nas últimas décadas. E houveram também outras particularidades. Por exemplo, lá houveram dois tipos de colonização. Colonização de povoamento ao norte e de exploração ao sul. Enquanto aqui no Brasil, a América Portuguesa e na América Espanhola, predominou praticamente em todos os territórios colonização de exploração. Professor Rubens, o senhor pode me diferenciar o que é uma colonização de povoamento e uma colonização de exploração? Claro. Colonização de povoamento, como a que aconteceu na região norte dos Estados Unidos, é quando os europeus venderam tudo que tinham lá, pegaram suas riquezas e vieram recomeçar uma nova vida aqui. Portanto, eles vieram viver aqui, povoar. Já a colonização de exploração, que aconteceu nas colônias do sul dos Estados Unidos, no Brasil e em toda a América Espanhola, são europeus que vêm no intuito de enriquecer e voltar para a Europa, de explorar nossas riquezas. Eles não vieram para modernizar, desenvolver, viver aqui. Eles vieram apenas se apropriar de nossas riquezas e levarem para a Europa. Esse tipo de exploração, de colonização é de exploração. Então vejamos. Colonização de povoamento é quando os europeus vieram viver na América, trazendo de lá suas famílias, suas riquezas, para começar uma nova vida aqui. Isso é colonização de povoamento. Já a colonização de exploração eram os europeus que vinham sem nenhum compromisso com a América, a não ser explorar nossas riquezas e levarem para lá, fazendo fortuna com as riquezas naturais do nosso continente. E aqui no Brasil foi essencialmente colonização de exploração, na América Espanhola também, mas na América Inglesa, que corresponde à formação dos Estados Unidos, houveram os dois tipos. Das 13 colônias, na parte norte, colonização de povoamento. Foram ricos ingleses que, por não professarem a religião oficial da Rainha Elizabeth I, foram perseguidas por ela. A rainha instituiu o anglicanismo como a religião oficial do Estado inglês, que era a religião criada por seu pai, o rei Henrique VIII. Só que muitos ricos da Inglaterra eram calvinistas. O calvinismo foi a religião criada na Suíça e que tinha muitos adeptos na Inglaterra porque era uma religião que se aproximava muito da filosofia burguesa. Acúmulo de riqueza, lucro, emprestar dinheiro a juros, tudo isso o calvinismo legitimava. E os ricos da Inglaterra, muitos deles eram calvinistas. Só que a rainha iniciou uma caçada implacável aos calvinistas. Ela não aceitava nenhum súdito inglês que não professasse a sua religião oficial, o anglicanismo. Então, muitos ingleses ricos foram perseguidos pela rainha porque professavam uma outra religião, tiveram que se desfazer de tudo lá na Inglaterra, vender tudo e vir para os Estados Unidos.
Chegando aqui, passaram a habitar a região norte das 13 colônias e instalaram manufaturas, instalaram fábricas. Como eles trouxeram dinheiro, chegaram aqui, começaram a montar fábricas com o uso de trabalho assalariado, a mão de obra era livre, e geralmente eles produziam voltados para o mercado interno, para vender nas próprias 13 colônias. Já para a região sul dos Estados Unidos, vieram camponeses pobres que perderam suas terras na Inglaterra. Eram camponeses que a única riqueza que tinha, sua fonte de vida, era o campo, eram suas propriedades. E que a rainha Elizabeth I confiscou essas propriedades através da lei de cercamentos. O Estado se apropriou dessas propriedades, o Estado inglês, e esses camponeses perderam sua única fonte de renda e de sobrevivência. Empobrecidos, largaram a Inglaterra, atravessaram o Oceano Atlântico e vieram começar a nova vida aqui na América. Geralmente foram para a região sul dos Estados Unidos. Lá estabeleceram fazendas e geralmente produziam fumo e algodão. E utilizavam mão de obra escrava do negro africano nessas atividades agrícolas, que geralmente eles produziam para vender para outros países. Então perceba que os Estados Unidos não foi apenas um tipo de colonização. Foram dois tipos dependendo da região. Para o norte, colonização de povoamento com fábricas, mão de obra livre e assalariada, porque o norte foi ocupado por ricos perseguidos porque não professavam a religião oficial da rainha Elizabeth I. Já para o sul dos Estados Unidos vieram camponeses pobres que perderam sua única fonte de renda, que eram as propriedades confiscadas pela rainha Elizabeth I. Esses dois grupos começaram a deixar a Inglaterra e vir para os Estados Unidos mais ou menos no mesmo período, por volta de 1580, para iniciar uma nova vida aqui, ou produzindo em fazendas, algodão, fumo, ou implantando fábricas. Mas os dois grupos vieram geralmente perseguidos pela rainha Elizabeth I. E os Estados Unidos estão aí, um grandioso país, a maior potência do continente, uma das maiores potências do mundo, fruto do trabalho desses grupos que iniciaram esse processo de colonização no final do século XVI. Forte abraço e até a próxima.